Hoje é dia 26/3, são 10 horas da manhã. Falaremos hoje sobre recrutamento e integração, um processo a ser desvendado. Nós já conversamos na semana retrasada sobre tendências de mercado de RH, conversamos sobre o que acontece no mercado de RH nos últimos 30 anos, o que interfere no nosso dia a dia, e hoje falaremos sobre desafios no processo de recrutamento e seleção e também falaremos sobre qual é o benefício que um processo bem definido nos traz, quais são os ganhos que nós conseguimos obter tendo um processo de recrutamento e um processo de integração, de onboarding bem definido dentro da nossa organização. Perguntas e respostas, fiquem à vontade para fazê-las através do painel Perguntas e Respostas. Eu responderei as perguntas no decorrer da apresentação e também ao final da nossa apresentação eu abrirei alguns minutos para que outras perguntas e outras respostas que não tenham sido apresentadas possam ser apresentadas, né? Quando nós falamos sobre o processo de recrutamento e seleção, é muito evidente e muito claro para nós que trabalhamos com área de recrutamento e seleção que existe praticamente, eu falaria que uma relação de amor e ódio no processo de recrutamento e seleção, né? A forma com que nós utilizamos para contratar uma pessoa, ela pode ser determinante para o desenrolar do bom trabalho dessa pessoa. Se ela tem uma experiência agradável desde os momentos iniciais do processo de recrutamento e seleção, ela passa a ter uma boa experiência dentro da organização, né? Então, o que acontece? Desde o processo de verificação da qualificação técnica exigida, fatores comportamentais que devem ser levados em consideração, o que realmente nós vamos nos valer para reter, manter aquele talento, né? São questões que devem ser levadas em consideração. Mas também tem algumas outras questões, né, que também devem ser levadas em consideração. Quais seriam essas outras questões que nós deveríamos levar em consideração? Aonde está o meu candidato? Qual é o local aonde eu busco o meu candidato, né? Então, hoje o Brasil é um país de pleno emprego. Então, a falta de mão de obra para ocupar as vagas em aberto, ela é muito grande, né? Existe uma escassez de mão de obra muito grande, né? E o que acontece dentro desse processo? Será que nós estamos buscando os nossos candidatos nos locais adequados? Será que nós estamos utilizando um ferramental adequado para fazer essa busca, né? Então, recrutar e selecionar faz parte do gerenciamento estratégico das organizações, né? Que vai contribuir com metas de crescimento, metas de desenvolvimento. Então, isso é muito importante dentro de um processo de recrutamento e seleção. Quando nós quando nós executamos o processo de hunting, né, ou através de organizações que prestem esse serviço para a nossa organização, ou a própria organização fazendo esse serviço, nós temos que nos manter atento a determinados fatores, né? Vamos entender um pouquinho como que isso nos ajuda
no dia a dia. Então, os benefícios de, de se ter um processo bem definido, ele passa por uma série de etapas. Né? Quais são essas etapas que, que permeiam um processo de recrutamento e seleção? Né? Primeiro, o processo de atração. Nesse momento, é evidente e claro que a pessoa que quer e que vai trabalhar conosco nesse momento, ela busca exatamente uma identificação com a organização a qual ela deseja trabalhar. Né? Então, o processo de identificação é uma tendência de atração, desculpem, é uma tendência muito forte hoje no mercado. Então, normalmente, as pessoas, principalmente a geração mais nova, busca estar identificado com a organização para querer trabalhar na organização. Esse processo de atração, ele passa por uma série de requisitos, como por exemplo, reforço de marca, uma experiência agradável no momento de se cadastrar um currículo, um momento agradável no momento de se preencher as informações quando está se pleiteando uma vaga. Então existe uma série de processos que fazem parte desse item de atração. E o que uma ferramenta, eu peço desculpas pelo texto em inglês, né? O que uma ferramenta que respalda principalmente o RH tem que trazer, né? Nesse momento de atração. É muito melhor ter uma solução que nos traga, por exemplo, um site de carreiras adequado, um processo onde eu consiga gerenciar todas as requisições em aberto, eu tenho uma visão clara do que exatamente acontece com aquele candidato, quantas interações nós tivemos com aquele candidato, quais são e quais foram os feedbacks que esse candidato recebeu, tanto pelo entrevistador, quanto se for uma referência de um colega de trabalho, qual é a etapa que ele está, não isso no Excel. Eu já fiz um processo de oferta salarial para ele, eu já fiz uma entrevista presencial ou uma entrevista por telefone. Então, esse processo de atração, ele pode ser feito através, primeiro, da exposição da marca, né, que nós chamamos de employer branding. Podemos citar vários exemplos. Pessoas da área de tecnologia gostariam de trabalhar, algumas na Microsoft, outras na Oracle, no Facebook, no Google. Isso é uma exposição e uma identificação que a pessoa tem com a marca. Né? Alguns em manufatura Coca-Cola, enfim, uma experiência agradável dentro de um site de carreiras, por exemplo, já faz com que o candidato se sinta à vontade. Né? Ou conexões com job boards, pode ser vagas.com.br, entre outros, Monster, Career Builder, ou seja, recursos que nós da área de RH nos utilizamos para expor as posições em aberto da nossa companhia. Ou fazer uma busca através de mídias sociais. Né? Hoje é muito comum nós criarmos uma vaga dentro da nossa organização. Se esta vaga for externalizada para o mercado, diversas organizações já usam Facebook, LinkedIn, Twitter para expor essas vagas, né? E aí ter condições, ter soluções que consigam exatamente fazer o que nós chamamos de social searching, ou seja, uma busca em mídias sociais exatamente para organizações, para o público desejado.
Então, se você busca um público de marketing, por exemplo, se você busca pessoas da área de engenharia, se você busca pessoas da área de tecnologia, é possível se fazer buscas, é possível tentar angariar talentos dentro de mundos, né, vamos chamar de feudos específicos, através de mídias sociais ou através de organismos de busca como Google, Bing, Yahoo e até mesmo dentro da própria organização. Então, à medida que um candidato possa ou não ter participado de um processo seletivo há algum tempo atrás, é possível se criar um banco de talentos e começar a ter um pool aonde, se não foi possível a utilização do talento num primeiro momento, eu minimize o tempo de busca para uma outra possível posição, né? Então, uh, esse processo de atração é muito importante. Esse processo bem definido, a organização tendo isso de forma clara, vai ajudar e muito na identificação de talentos, identificação do candidato com a organização e sucessivamente passar pelo processo de experiência do usuário de uma forma bem, bem tranquila, né? Passando ainda pelo processo de identificação, fica claro e evidente que à medida que nós conseguimos ter um site, e aí esse site pode ser o próprio site da organização ou um site de carreiras aonde a solução permita a criação. Por exemplo, eu quero criar um portal de carreira somente para estagiários, certo? Aonde nós podemos ter convênios com faculdades, nós podemos ter convênios com instituições de ensino que possam nos ajudar dentro desse processo de seleção de estagiários. Um portal de vagas, por exemplo, só para profissionais de marketing. Então, ter essas condições ajuda bastante no processo de identificação do candidato para com a vaga que nós estamos criando. Então, por exemplo, já no processo inicial de busca do candidato, de identificação de possíveis candidatos, nós podemos ter perguntas que já o qualifiquem ou o desqualifiquem para a vaga que ele está pleiteando. Então, por exemplo, se for uma vaga que necessite de viagens internacionais e no processo de contratação, logo após a sua contratação, ele viaja na primeira semana de trabalho, pessoas que não tenham passaporte, pessoas que não tenham visto, podem ser desqualificadas ou podem ficar em um grupo de pessoas que não atendem determinados requisitos, porém, se a organização identificar ou enxergar que é um talento, ela pode conduzir o processo de forma adequada, né? Então, perguntas que nós chamamos de screening ou de pré-screening dentro do processo seletivo são perguntas que não são desclassificatórias, porém são perguntas que possuem pesos, medidas e que vão interferir na comparação de um candidato com o outro, aonde a ferramenta possa me dar a habilidade de comparar candidatos lado a lado, onde eu pego, por exemplo, o Daniel e o Camilo e os comparo lado a lado de forma clara e objetiva. Qual é a formação educacional, qual é uma série de skills e competências que nós temos, e aí eu tenho a condição de contratar ou de selecionar um candidato ou outro, né? Fazer processos claros de validação de referências, validação de background,
Então, esse processo de identificação de possíveis candidatos ou de possíveis talentos dentro da organização ajuda bastante na hora que nós estamos fazendo um processo ou criando um processo de forma clara. Ainda falando sobre os benefícios de um processo bem definido, entra, é óbvio, depois que eu fiz um filtro, nós fizemos já algumas seleções em uma lista de candidatos, eu efetivamente vou para os processos de seleção, né? Pessoais, vamos chamar dessa forma, aonde nós fazemos um contato telefônico num primeiro momento, valido algumas informações, faço uma primeira entrevista e aí eu posso disparar fluxos. Logo mais eu mostro a vocês como isso ocorre. Eu disparo fluxos, envolvo as pessoas dentro do processo de entrevista. Vamos para uma segunda entrevista. Este candidato, sendo um possível colaborador, eu posso colocar ele, que nós chamamos, no pipeline. E a partir de então, eu vou fazer entrevista com o gestor, eu vou para o processo seletivo, eu vou avaliá-lo de uma forma mais eficaz. Feito todo o processo, e aí cada organização tem a sua maneira de avaliar um candidato, eu vou entrar em detalhes logo mais sobre como que nós conseguimos ter condições de criar um processo, criar uma maneira de ter boas práticas. Eu chamo de como criar um pool de talentos críticos. Logo mais nós conversamos sobre esse processo. Feito isso, eu posso rejeitar o meu candidato, eu posso enviar para o gerente, eu posso falar que eu preciso de uma revisão mais detalhada desse processo, né? Ou por e-mail, ou por arquivos anexos que possam ter sido incluídos durante o processo de recrutamento e seleção, ou por uma busca mais detalhada dentro do perfil do candidato. E então, pelo processo, chegamos no processo de contratação. Deixa eu ver se nós temos alguma pergunta aqui no nosso chat. Não, somente a Aline nos desejando bom dia. Deixa eu ver se algum outro candidato, alguma outra pessoa fazendo alguma pergunta. Também não. Então vamos seguir aqui na nossa apresentação. Quando nós falamos do processo de contratação, esse processo ele precisa ser muito bem definido. E se a ferramenta com a qual nós trabalhamos conseguir nos dar respaldo de uma carta de oferta baseada em perfis, um perfil executivo, um perfil gerencial, um perfil operacional, eu conseguir ter isso na ferramenta é muito simples, porque o próprio candidato pode entrar na ferramenta, pode aceitar ou declinar a oferta, colocar um comentário, por exemplo, se ele declinou, o motivo de declinação da oferta, né? E a partir de então, nós da área de RH conseguimos analisar e ter visões sobre esses comentários e o porquê. De repente, o salário que está sendo ofertado é muito baixo para o cargo que nós estamos buscando. E eu consigo apresentar isso para a área executiva da organização e ter um aumento da oferta, né? E a partir do momento que ele é contratado, que esse candidato é contratado, fica aquela pergunta, né? O que eu faço, como eu faço, aonde eu busco as informações dentro da organização.
Então, se o candidato já tem uma trilha a seguir, nós podemos também acompanhar a evolução desse candidato desse candidato contratado agora dentro da nossa organização. Então, como que ele solicita um notebook, como ele solicita cartões de visita, como que ele solicita ramal, conta de e-mail, preenchimento de documentos. Então, existe uma série de tarefas que podem ser acompanhadas dentro desse processo. E o processo de onboarding é justamente o que respalda esse processo de entrada do funcionário. Então, para vocês terem uma ideia, né, com uma solução de onboarding, o benefício, a produtividade dos managers em novas contratações, né? Então, tem um aumento de 15% no tempo em que o gerente é mais eficaz na hora de fazer uma contratação, ou seja, ele reduz o tempo gasto durante um processo de durante um processo de onboarding para o novo contratado. A produtividade da força de trabalho aumenta, né, em torno de 1%. Isso significa dividendos para a companhia. De certa forma, um número relativamente que nos parece relativamente baixo, mas que monetariamente falando, ao final de um ano, representa um grande número, né? A retenção de pessoas também aumenta. Nós conseguimos diminuir ou aumentar a nossa taxa de retenção em 10%, o que para nós efetivamente significa o quê? Gerar menos custos para a companhia, que todo o processo rescisório ele gera um custo financeiro para a companhia e, consequentemente, um custo para a recontratação de uma pessoa para ocupar a vaga que foi deixada. Quando nós falamos em soluções de recrutamento, então um aumento de 15% na eficácia de contratação por parte dos gerentes, um aumento de 25% na economia de tempo que os managers fazem para abrir uma requisição de trabalho, uma requisição para solicitar a contratação de uma pessoa. Ele não precisa ficar só dependente de nós da área de RH. Nós podemos ajudá-lo numa série de processos de definição de perfil de candidato e ele mesmo pode preencher a requisição com o nosso suporte. Nós passamos a ter um papel mais consultivo, né? Se for um candidato interno, esse impacto é maior ainda. Nós conseguimos reduzir em até 50% o tempo de contratação se for um candidato interno da própria organização que está fazendo parte do processo seletivo, né? Para as pessoas que administram contratações, né? Então o impacto de 25% de acréscimo na efetividade de contratação, no número de pessoas contratadas. Em algumas organizações, pessoas de recrutamento e seleção são agraciadas, remuneradas com bônus pelo número de pessoas contratadas e pelo tempo que essas pessoas permanecem dentro da organização, né? Então, a efetividade do pessoal da área de recrutamento e seleção também aumenta em 30%, né? Então, o tempo para contratar funcionários que eu coloquei como isentos são funcionários que precisam de uma atenção especial ou empresas que tenham pessoas que tenham pessoas que tenham infelizmente defeitos como problemas de visão, problemas de mobilidade, sejam pessoas especiais dentro da organização. Aumenta em 30% o tempo de contratação dessa pessoa, tanto que eu chamei de isentas de determinadas características, né? Retenção de pessoas,
diminuição de custos com questões de publicidade, e aí entendam publicação em jornal, publicação em sites de terceiros, diminuição de 30% em relação à impressão de currículos para fazer uma entrevista, em envios de e-mail, em cópias de material. Então, se possível, diminuir custos indiretos ao processo de recrutamento e seleção, utilizando-se uma solução de recrutamento e uma solução de onboarding, né? E uma diminuição considerável em questões de riscos de não conformidade e litígio com o RH no caso de desligamento de algum funcionário, né? Esses são alguns dos benefícios, existem outros benefícios que podem ser alcançados com um processo de recrutamento e seleção bem definido, né? Então, nós vamos ver como que a Oracle consegue ajudá-los nesse processo logo mais. Quando nós falamos em tendências, né, basicamente tem os 4 pilares de um processo de recrutamento e seleção, que seria aí a atração, identificação, seleção e contratação. Porém, a tendência do mercado nos diz que antes disso nós temos 2 etapas essenciais quando nós queremos contratar efetivamente talentos, né? Primeira parte é nos conectarmos com esses talentos, entendermos aonde esses talentos estão e depois disso engajar esses talentos para nossa organização. Então essas são tendências que vêm aparecendo no mercado de RH e cada vez mais nós precisamos estar antenados. Por exemplo, através de mobilidade. Se um candidato tem a possibilidade de se aplicar a uma vaga através de um celular, se algum amigo comenta com ele, fala, tem uma vaga na empresa A, eu me identifico com essa empresa, e ele acessa isso através do próprio dispositivo móvel que ele tem, dali mesmo ele pode fazer a aplicação à vaga. E isso também para a parte de gestão, né? Para nós da área de RH. Se através de um dispositivo móvel eu conseguir de forma rápida saber quais são os meus candidatos, conseguir executar alguma ação através de um dispositivo móvel, eu também consigo otimizar o nosso tempo, né? A questão de usabilidade, então, se a ferramenta nos permite ter questões de usabilidade em termos, se eu já sou contratado, quais são as tarefas que eu tenho que fazer, quais são os meus objetivos, quais são os cursos que eu tenho endereçados a mim. Isso é muito importante como experiência do profissional dentro da organização. Fazer buscas em mídias sociais hoje, para nós da área de RH, é essencial. Eu diria que não é mais essencial, ela é vital, né? Indicações, então, são de tal importância quanto fazer essas buscas. E estar antenado a um novo conceito que o mercado chama de Big Data. O que significa isso? No momento que nós estamos, por exemplo, fazendo um processo de recrutamento e seleção, nos atentarmos a vídeos que os possíveis candidatos postem em mídias sociais ou em blogs, áudios que eles escutam, comunidades que eles façam parte, enfim, ter condições de avaliar não somente um pedaço de uma esfera, e sim a esfera como um todo. Ok, eu entrevistei o candidato, eu gostei do candidato, mas eu vejo através de mídias sociais, eu vejo através de comunidades que ele participa que algumas coisas não são condizentes com o que ele apresentou
durante a entrevista. Então, essa questão de Big Data, estar conectada principalmente ao nosso mundo de RH, é muito importante. Eu vou rapidamente aqui demonstrar como que a solução funciona numa demonstração da experiência de nós da área de RH, uma experiência também do candidato em si, né, e como que nós conseguimos trabalhar esse processo. Eu vou me logar aqui com o usuário. Deixa eu só passar a tela aqui para que vocês possam visualizar. Eu vou esperar alguns segundos até que todos possam ter a visualização completa, tá? Acredito que todos já tenham a visualização completa da tela. Eu vou me logar com um usuário que eu chamo de Brian Curtis e vou colocar a senha do usuário. Estou entrando com um usuário que seria um gestor, tá? Um usuário que tenha condições de expor, de criar uma solicitação. Então reparem, aqui já tenho uma experiência bem agradável. Eu posso já a partir desse momento colocar aqui missão, valor da minha organização. Eu vou para a parte aqui de recrutamento. Estou a um clique de tudo dentro da solução, ou seja, eu consigo de forma rápida acessar quais são meu pool de candidatos, quais são as tarefas que tem ligada à minha pessoa. Então, nós passamos por todo esse processo. Okay? Enquanto carrega a aplicação, vou verificar se existe alguma pergunta. Não. Obrigado, Aline. A Aline está comentando que está no slide da demonstração. Ok, eu vou voltar aqui. Vou pedir um feedback da Aline, se ela já consegue, e dos outros participantes também, se já conseguem visualizar a tela. Ok, a Aline já respondeu. Então, eu estou logado com um perfil de gestor. Eu quero posso rapidamente acessar aqui a área de onboarding, de requisições, de candidatos, as tarefas que estão direcionadas a mim. Então eu vou rapidamente passar aqui pela parte de recrutamento. Eu vou entrar na parte de recrutamento para que vocês possam visualizar. Reparem que já nesta área de recrutamento eu tenho um painel de tarefas, que eu tenho algumas tarefas que estão assinaladas à minha pessoa. Tem algumas requisições que precisam ser completadas, eu não tenho nenhuma. Então aqui eu tenho um dashboard de eu como gestor ou eu como pessoa de recrutamento e seleção, o que eu tenho a fazer
de tarefas. Então, por exemplo, eu quero ver quais são as tarefas que estão assinaladas à minha pessoa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, algumas entrevistas para serem executadas, algumas requisições para serem executadas. Eu vou entrar nessa tarefa. E aqui eu sei que eu tenho uma requisição, eu vou criar uma requisição do zero logo mais, mas eu tenho qual é a minha requisição, qual que é o ID da minha requisição, qual que é o hiring team, qual que é a organização, aonde que essa pessoa fica alocada, quem é o recrutador que está tomando conta dessa vaga, qual que é o tipo de status, e aqui nós já vamos aonde que essa vaga será publicada. Aqui no caso eu estou usando um ambiente que nós estamos trabalhando numa demonstração em paralela a essa. Posso colocar vídeos dentro da minha descrição de vaga, quais são os requisitos básicos a esse processo, quais são as perguntas que eu tenho para essa vaga. Então, grau de competências, qual que é o grau de escolaridade, enfim, perguntas que podem nos ajudar no processo de recrutamento e seleção, né? E como eu sou gestor, eu posso aprovar e postar essa vaga ou no meu site de carreiras ou num site de carreiras de terceiro, né? Será que eu tenho alertas envolvidos para esse ambiente? Ou seja, eu tenho candidatos que ultrapassam 60%, 80% de eficácia nos itens que eu designei. Então, eu tenho aqui uma série, o histórico dessa vaga, por quem foi criada, quem aprovou, os relatórios, que eu tenho alguns relatórios. Então, vamos criar uma vaga, uma requisição, na verdade, do zero. Né? Até para quem. Aqui é um perfil profissional. Eu posso criar templates para diversos tipos de vagas dentro da organização. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um diretor de vendas. Posso visualizar qual é a descrição dessa vaga. É essa vaga que eu quero. Imagino que eu tenha validado. É essa vaga que eu quero mesmo. Ok, eu venho aqui, seleciono quem que é o hiring manager da vaga. Eu posso colocar qualquer pessoa da organização. Então, eu colocarei o usuário que eu estou logado. Qual que é a organização? Reparem que no momento que eu escolho o Hiring Manager, ele já traz uma série de informações pré-definidas. Então eu tenho aqui a organização, localização, vou criar essa vaga, essa requisição, né, vamos chamar assim. Qual que é a requisição? Se é uma nova posição, se eu estou fazendo um replacement de alguém que deixou a organização, se é uma modificação, o número de vagas abertas. Então imagine, estamos contratando operadores de call center. São 50 posições porque eu adquiri nós temos um cliente novo. Eu venho aqui, coloco 50. Ou se eu quiser criar um pool de candidatos, eu ponho como ilimitado. Então vou colocar aqui demo 01 diretor de vendas. Uma posição nova. Podemos falar quanto tempo dura essa vaga, quem é o pool de usuários ou
o grupo de usuários que vai tratar essa contratação, aonde que vai ficar localizado, qual departamento, quem é o recrutador. Então, se existem pessoas com o perfil dentro da organização que atendam a determinadas áreas da organização, eu posso escolher essa pessoa para cuidar dessa vaga, né? E isso aqui já vai diretamente refletir uma atividade dentro do perfil dela. Aqui algumas informações, qual que é o nível, viagem, algumas informações sobre a vaga. Aqui é uma descrição externa, ou seja, ficaria no site de carreiras externo, tá? As qualificações também que ficariam no site de carreiras externo. Aqui as perguntas que eu faço. Posso escolher, por exemplo, para quem essas perguntas serão feitas, se é para todos os candidatos, se é somente para o candidato interno ou somente para o candidato externo. O peso que isso tem dentro da conta que vai ser feita, então quanto isso é importante para vocês, né? Dentro da organização. Quanto que isso representa? Então, é requerido esse ter criar organizações de vendas? Sim. E vocês podem ter uma lista já pré-definida de perguntas e escolher as perguntas. Então, eu posso vir aqui, adicionar e remover perguntas. Nível de educação, podem ser perguntas um pouco mais técnicas, perguntas de comportamento. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, algumas perguntas. Então, eu posso criar perguntas específicas para determinados cargos. Então, aqui deixa eu escolher essa pergunta. Aqui eu quero selecionar essa. Então vamos escolher algumas perguntas para serem adicionadas a esse processo. Ok. Automaticamente essas perguntas foram inseridas aqui ao final e eu posso colocar se é requerido, se não é, se é um asset, quanto que isso representa dentro da minha dentro do meu desejo de contratar, e é óbvio que eu tenho que tomar cuidado aqui, que sempre essa conta tem que dar 100%. Feito isso, eu faço o que? Eu salvo e fecho. ID não pode exceder 20 caracteres. Feito isso, a minha requisição está criada. Posso adicionar comentários. Aqui, favor, aprovar a vaga para a contratação de um novo diretor de vendas. Posso colocar quem são os aprovadores desse ambiente. Então eu mesmo serei o meu aprovador. Reparem que eu já adicionei, como eu estou com o meu próprio usuário, eu posso criar uma ordem de aprovação para essa vaga. E aqui é para quem que vai essa tarefa. Assim, assinale uma nova tarefa para
a pessoa que eu defini, que é a pessoa que faz as contratações da minha área. Ok, eu já tenho a minha tarefa aqui e eu posso tomar uma ação. Qual é essa ação? Quero cancelar, eu quero postar e fazer searching, processo de atração que nós falamos do nosso no nosso durante os nossos slides, aonde que eu quero, quais são as agências que fazem parte do meu dia a dia, aonde eu quero postar no Facebook, enfim, posso modificar essa lista. Posso buscar uma lista de candidatos que são pessoas que podem, dentro do meu banco de dados, reparem, eu criei a vaga e dentro do meu banco de dados uh, eu tenho aqui uma série de candidatos que atendem a minha requisição. Alguns em 100%, reparem, outros em menos, né? Isso aqui significa que ele já participou, eu quero escolher esse candidato e quero linkar, vou linkar mais alguns candidatos a essa vaga. Ou seja, esses candidatos a partir desse momento já fazem parte de possíveis talentos que eu possa vir a contratar. Eu vou criar uma nova aba aqui. Eu vou usar um exemplo da própria Coca-Cola e um exemplo de uma outra organização que utiliza um Taleo como solução para recrutamento e seleção. Desculpem, eu vou aqui na área de carreiras, quero Job Offerings. Então reparem que eles têm aqui, ó, eu vou retornar a tela depois, aqui já fica claro. Olha, reparem que eles têm ofertas, eles têm um portal somente para universitários, para pessoas que queiram trabalhar com tecnologia e pesquisa. Então, eu vou pegar aqui na América do Sul e reparem, ele já está a partir desse momento com uma solução de recrutamento e seleção integrada. Reparem aqui embaixo, essa solução é a solução que nós estamos visualizando. E a partir daqui, ele pode fazer a inscrição, ele pode compartilhar essa informação via LinkedIn, Facebook, e-mail, Orkut, Twitter. Então eu quero entrar nessa descrição. Isso é um site público de uma empresa de mercado, não é uma empresa fictícia criada somente para demonstração. Então repare aqui a inscrição e eu quero me inscrever. E a partir desse momento eu posso usar a minha conta que eu criei no próprio sistema, vincular a uma conta do Google ou do Yahoo ou até mesmo do LinkedIn. Tá? Eu vou fazer login com uma conta do Google minha mesmo. Sim. A partir desse momento, eu permito aqui. E então, ele já passa, ele traz todos os dados que estão cadastrados dentro do meu perfil e preenche já algumas informações dentro. Ah lá,
quero carregar dados do LinkedIn. Reparem que aqui eu tenho um fluxo de tudo que eu vou passar durante esse processo. Ou posso carregar um currículo. Posso escolher aqui um currículo. Ou via LinkedIn. Vou fazer via LinkedIn. Isso aqui já é a própria solução trabalhando e minimizando uma série de etapas. Deixa eu só colocar aqui. Ok, ele já trouxe as informações, reparem, nome, isso aqui não está preenchido no meu LinkedIn, mas informações, ah, os idiomas que eles gostariam de, como empresa, que eles tivessem, aqui a deficiência, ano de nascimento, enfim, ele traz uma série de informações que tenham presentes no meu LinkedIn. Eu vou a partir de agora voltar aqui para nossa tela inicial e mostrar para vocês os candidatos que nós temos e como que eu comparo um com o outro, só para finalizarmos esse processo. Vamos imaginar que através do site eu tenha, reparem olha lá, Demo 01, diretor de vendas. Está numa entrevista, olha lá, aonde se eu rejeito, se eu apago, se eu começo o processo de onboarding ou não, eu não vou clicar em nada aqui. Uma demonstração simultaneamente junto comigo. Posso adicionar um comentário. Eu fiz uma entrevista, eu venho aqui, adiciono um comentário. E isso vai ficar no histórico. Vou vir aqui em histórico. Isso fica no histórico do meu candidato, todas as submissões que ele fez, se ele já participou de mais de um processo ou não. Posso modificar, então, ó, quais são os eventos. Opa, deixa eu aparecer aqui. Olha só,
o que que ele fez? Ele adicionou um currículo, ele se candidatou a uma vaga, ele adicionou informações relacionadas a grau educacional. Então, eu tenho aqui, ó, a Carla Adams ah, fez um processo de check background. Então eu tenho tudo o histórico que acontece com o meu candidato aqui na minha, desculpem, aqui na minha ah, no, no perfil do meu candidato. Peço desculpas, a minha voz tá sumindo. Eu posso criar e anexar documentos a esse perfil. Então, se ele tem um certificado de um MBA, um certificado de cursos específicos, eu posso adicionar esses documentos ao perfil do meu usuário. Vamos voltar aqui no, na parte de candidatos. Então eu consigo, a partir desse exemplo, esquedular uma entrevista para os dois candidatos ao mesmo tempo. É óbvio que eles não podem fazer entrevista juntos, mas eu venho aqui, faço, vou usar um outro exemplo aqui. Eu tenho que usar um outro perfil, senão não consigo fazer isso como. Vou me logar aqui com um perfil de recrutador. Enquanto carrega, deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Márcia comentou que gostaria de receber o áudio. Márcia, existem duas possibilidades. Deixa eu só responder para ela, se ela está sem áudio. Ok. Reparem aqui, ó. Eu já estou com um perfil de recrutador. Então eu posso comparar os candidatos, né? Ou juntar dois candidatos, duas profiles numa mesma profile. Então existe uma série de processos que podem ser executados. Deixa eu juntar, por exemplo, esse com esse. Ele vai fazer o quê? Imagina que uma pessoa tenha feito dois cadastros e vocês querem juntar esses dois perfis em um único perfil. Né? Ele avisa, olha, não são iguais. Quer juntar? Não. Quero fazer quero fazer uma busca específica por determinado tipo de candidato. Vou pegar aqui o Barrett. Olha só, da onde vêm esses candidatos? Eles vêm de uma agência. Eles têm, olha lá, foi um candidato referenciado pela agência. Qual que é a relevância que esse candidato tem? Então eu posso criar um candidato. Se eu recebo um currículo por e-mail, eu já posso adicionar ele aqui mesmo. Quais são? Vou mostrar só a tela inicial. Ou seja, a ferramenta tem uma série de possibilidades,
né, que podem acontecer dentro do processo de RH. E a parte de onboarding, para finalizar, a parte de onboarding, onde nós já contratamos o candidato já virou um colaborador nosso, e aí eu tenho aqui, ó, o acompanhamento de todas as etapas que ele está fazendo no processo de onboarding. O que ele fez, o que ele não fez, quando que ele começou na posição, né? Então eu consigo visualizar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Gabriel. E aqui eu consigo saber o que exatamente ele está fazendo dentro do processo. Então, tá aqui, ó, o Gabriel, Ethan Gabriel, o que ele está fazendo dentro desse processo, quais são as atividades, os passos que ele tem que fazer. Olha, ele falta um passo ainda, ele cancelou uma avaliação, ele não fez. Eu posso entrar em cada ação e verificar o que essa ação né, e trabalhar em cima desse processo. Ele teria que ter feito a assinatura de um NDA, não fez. Então eu consigo trabalhar. Deixa eu só voltar aqui para o nosso slide. Ou seja, existe uma série de possibilidades que a ferramenta nos traz e nos ajuda no processo do dia a dia. Nosso tempo é curto, mas eu gostaria que vocês, se possível, e se quiserem, peçam mais informações. Nós teremos mais 2 encontros, um como processo de talent management, né? Então, depois de eu recrutei, o que eu faço agora para gestão do meu talento, desenvolvimento e gestão desse talento. É um tema muito interessante e a ferramenta nos traz um grande potencial. E no dia 23 de abril, e no dia 23, a parte sobre gestão de aprendizado, né? Vou abrir para perguntas e respostas. Eu vou abrir o microfone de todos. E se quiserem fazer perguntas via chat ou via telefone, fiquem à vontade. Deixa eu só visualizar se alguma pergunta via conferência. Não.